Flor, tudo bem? Olha, eu vim trazer aqui o nosso devocional. Ai, tá muito especial esse devocional. Eu tenho colocado ele por escrito, mas algumas vezes eu vou ter que fazer o vídeo. Não tem como fugir disso. Bom, vamos lá para o livro de Neemias, no capítulo 2, o versículo 1. Ele fala muito profundamente. Sabe, muitas das vezes a gente tá com pessoas e a gente está sempre sorrindo, está sempre feliz, está sempre alegre. Isso daí me traz uma reflexão também que, na verdade, não só o povo cristão, mas todo um povo, né? Toda uma população em si está sempre querendo mostrar que está bem, está sempre muito bem, sempre maravilhosa, sempre bem arrumada, está sempre tudo muito bem. E no momento em que tá triste, que a alma tá chorosa, sabe? Tá muito triste. Aquele momento ela fica mal, ela transparece tanto a sua tristeza que os de fora veem. E aqui não foi diferente com Neemias. Então, Neemias nunca transpareceu para o rei que ele estava naquele momento mal. Ele nunca precisou falar assim: hoje estou mal. Não. Pelo contrário, ele sempre segurou ali, sabe, firme na mão do rei. Ele viu tudo que aconteceu, ele esteve ao lado, tudo que ele podia ser e parecer para o rei, ele fazia. Por quê? Porque ele lidava com o rei da Pérsia. Esse cara, que era o rei da Pérsia, ele tinha muitas coisas acontecendo. Então ele precisava de uma base, de um apoio como Neemias. Olha, Neemias, ele era tão importante para o rei que o rei ele tinha um diálogo muito tranquilo com ele, de chegar e perguntar, de conversar. Eles tinham isso, essa afinidade. Então, ao ponto que Neemias, ele podia até estar passando por alguma situação, mas ele não demonstrava essa situação. Ao contrário do que aconteceu nesse dia aqui. Neemias recebeu uma notícia ruim, né? E ele simplesmente olhou, se perturbou na alma, fez uma linda oração, né? A qual eu coloquei aqui no nosso canal. E o que aconteceu? O rei viu a transfiguração do rosto de Neemias. E quantas vezes a gente está assim, desse jeito? A gente está querendo só parecer que tá tudo bem. Só que na verdade aqui dentro tá doendo. Aqui dentro tá pesado. Aqui dentro não tá aguentando. Sabe, tem momentos da nossa vida que a gente tá assim, igual Neemias. Só que a aflição da alma tá tão grande que tá passando para fora. Há um ponto em que a gente não consegue suportar a dor mais. A dor tá tão sinistra, assim, tá tão pesada que tá difícil de segurar aquilo. Então, automaticamente, você transparece isso no seu rosto. E Neemias estava nesse momento aqui de transfiguração do rosto. Tudo começou a desmoronar. O que Neemias pensava do povo dele, o que Neemias pensava do país dele, o que Neemias pensava que estava assim, mil maravilhas. Ele acaba de receber uma notícia que acabou com ele. Acabou. Teve muitas queimadas naquele local, queimaram, sabe, as coisas do povo, machucaram as mulheres, crianças, sabe, o povo que foi ali aniquilar aquele lugar, que foi destruir aquele lugar, foi um povo que foi para trazer realmente uma tristeza. Neemias em si, diante de toda a situação acontecendo, transfigurou ele, transgrediu ele, a um ponto que ele chegou em Deus pedindo ao Senhor para poder não só poupar aquele povo, não só fazer isso, mas para que ele viesse perdoar todos os pecados anteriores, ou seja, do passado, de antepassados. Sabe, ele fez uma renúncia ali.
Ele pediu ao Senhor que viesse naquele lugar para não só perdoar, como também poupar, trazer uma graça diante do povo, trazer a misericórdia diante do povo. E essa misericórdia nada mais era do que perdoar os feitos anteriores. Só que isso daí transgrediu muito a alma dele, a mente dele. Ele ficou muito chateado com a notícia, ele ficou triste, ele ficou totalmente incapaz e ele se apresenta ao rei, porque era o lugar de trabalho dele. Só que Neemias está numa mudança de estação. E às vezes a mudança de estação dói. Às vezes a gente vai ficar triste na mudança de estação, vai querer chorar. A gente vai fazer renúncia, como Neemias fez. Diante da oração, a gente vai trazer novas chaves de conhecimento. Mas diante de tudo isso, a gente sim precisa se apresentar ao rei. E o rei aqui era um rei, né? O rei da Pérsia, era o marido de Esther, mas sinceramente, ele não era só isso. Eu quero trazer aqui a representação desse rei como se fosse Deus, sabe? Deus, em sua infinita misericórdia, às vezes olha pra gente e fala: por que você tá assim, triste? Você nunca me apareceu triste desse jeito. O que aconteceu? E nesse exato momento, é o momento que a gente precisa entender que pode sim se achegar ao rei. A gente pode se achegar. Sabe por quê? Porque esse rei aqui, ele tinha uma afinidade muito grande com Neemias. Eu não sei qual é o tamanho da sua afinidade com Deus, mas Neemias aqui, ele tinha uma afinidade com o rei. Ele tinha uma afinidade tão grande que o rei conseguiu reconhecer na face dele, mesmo que ele nunca havia antes visto o Neemias triste. Mas naquele dia ele conseguiu reconhecer uma tristeza no rosto dele e ele diz: isso daí não é doença, isso daí é tristeza. Ele se apresenta ao rei para duas situações. Uma, porque antes ele ora a Deus pedindo para que Deus tenha misericórdia, né? E para que o rei seja bondoso com ele. Ali Neemias já tinha uma grande ideia. E vamos lá. Quando a gente está em mudança de estação, a gente está mudança ministerial, mudança de casa, mudança dentro da família, mudança de trabalho, qualquer mudança que seja, tá? Quando a gente está em alguma mudança, a gente já tem ideias do que fazer. Ou seja, começa a planejar, começa a fazer estratégias para que aquele plano seja feito. Neemias, quando recebe a palavra, ele entende que precisa fazer alguma coisa. Então, ali já é uma mudança de estação. Quando existe isso, ele já começa a entender que precisa fazer algo. Então, existe uma Veja que a oração de Neemias, ele não fala o que ele vai fazer e a palavra de Deus não mostra que Deus fala com ele que é para ele fazer o muro. Não, ele faz uma oração e Deus não responde. O que acontece é que Neemias, ele chega e fala para Deus por último: faça com que o rei seja bondoso comigo. Ou seja, existe uma ideia, uma capacidade dentro de Neemias, existe para que ele possa fazer. Agora, nesse momento, Neemias se apresenta ao rei totalmente frustrado, chateado, triste, amargurado pela situação. Só que o rei tinha afinidade e confiava no Neemias. Então ele consegue enxergar uma tristeza dentro de Neemias, ainda quando Neemias nunca se havia se apresentado dessa forma. Então, hoje, eu quero trazer para você essa reflexão. Mudança de estação às vezes traz pra gente um momento muito ruim, sabe? De entendimento em como fazer, as estratégias a ser feitas, mas também traz para nós uma vontade de fazer, mas um medo muito grande. E conforme tudo isso vai passando, a gente se depara com pessoas que podem nos ajudar nessa nova estação.
Alguns não vão entender e vão dizer que você precisa fazer exatamente aquilo que eles querem sugerir. Outros vão entender e vão te dar apoio e vão falar o que você precisa. O ideal é que você não se sinta incapaz nesse momento, mas que você entenda que diante da sua oração, Deus te ouviu e te concedeu uma bênção. E agora, o que basta é que você venha fazer acontecer dentro dessa estação nova. É fácil? Não, como todo começo não é fácil. Mas se você orou, Deus ouviu. E se Deus ouviu e Ele está ao seu lado, tá nessa estação nova, Ele vai te ajudar nesse momento. E isso é simplesmente porque Ele deseja que você faça a sua força sair. E essa força vai completar a obra que Deus tem na sua vida também, tá bom? Então, fiquem ligadinhas. Essa palavra é uma palavra muito extensa, então eu vou ter que repartir o vídeo para que não fique tão cansativo e que você possa entender essa mudança de estação. Fiquem com Deus e Shalom!